Além da Matrix. Fala, galera! O Coringa é considerado o melhor vilão do cinema. Desde os quadrinhos, ele foi considerado um personagem muito interessante, tanto para os fãs quanto para os críticos. A verdade é que podemos analisar o Coringa de diversas formas, e tem muitas curiosidades que ninguém nem imagina sobre um dos melhores personagens dos quadrinhos. A sua história, sua origem, seus crimes e muito mais é o que você vai descobrir nesse vídeo. Então você tem que se inscrever aí, deixar seu like e compartilhar o vídeo para que você receba outros vídeos como esse, beleza? Então vamos começar. O Coringa é um super vilão fictício criado por 3 amigos, Bill Finger, Bob Kane e Gary Robinson. Ele apareceu pela primeira vez em uma edição da revista do Batman, lançada pela DC Comics em 25 de abril de 1940. Os créditos pela criação do Coringa são extremamente disputados entre Bob Kane e Gary Robinson. Há um tempo atrás, todos entraram em um consenso e concordaram que Bill havia produzido uma imagem do ator Conrad Veidt, que serviu de inspiração para o filme, enquanto ostentava um perturbador sorriso para o seu personagem do filme The Man Who Laughs. O Coringa inicialmente era um serial killer com um sorriso extremamente marcante que matava usando uma toxina conhecida como veneno do Coringa. Essa toxina contorcia os rostos das vítimas, deixando-as com expressões faciais grotescas e macabras. Isso pode ser uma surpresa para muita gente, mas o Coringa foi projetado para ser morto logo após a sua primeira aparição. Isso iria acontecer porque os criadores pensaram que, se um vilão sobrevivesse por muito tempo, o Batman ficaria com uma imagem de incompetente. Porém, o vilão fez tanto sucesso que os criadores decidiram deixá-lo como um personagem recorrente. Infelizmente, em uma das suas aparições, o Coringa acabou se esfaqueando no peito, acidentalmente, em meio a um confronto com o Batman. Porém, o editor gostava tanto do Coringa que não queria matá-lo. Para isso, ele encomendou um painel extra da história, e nessa versão, o motorista da ambulância exclama que Coringa de alguma forma sobreviveu. Ao contrário da maioria dos quadrinhos de super-heróis, o Coringa não possui habilidades sobre-humanas. Ao contrário, ele depende totalmente da sua inteligência para a manipulação e de seu poder nas ruas. Parte de sua inteligência inclui conhecimentos acerca de engenharia química, algo que ele usa muito para obter vantagem de seus inimigos. Ele também fabrica diversas peças teatrais, extremamente estilizadas e específicas, e usa armas cômicas, como cartas de baralho, charutos explosivos e flores de lapela que exprimem ácido. Você provavelmente associa o Coringa à insanidade e à loucura, provavelmente devido ao seu amor por assassinatos e torturas. Porém, segundo o escritor escocês Grant Morrison, o Coringa é, na verdade, o total oposto da loucura. Segundo o autor, o personagem possui supersanidade, significando que ele entende o mundo ao seu redor em um nível muito além do limite de compreensão de tudo à sua volta. Isso explicaria as tendências anárquicas e o total desrespeito pela vida humana, assim como suas atitudes de autoconfiança e de não se importar com o que pensarão sobre ele na hora de se expressar e assumir riscos. Em 1951, Bill Finger escreveu uma história em que o Coringa aparecia como sendo apenas um mero trabalhador de um laboratório científico, até que ele decidiu roubar $1 milhão para se aposentar e perseguir seus sonhos e ambições. Nessa caminhada, o personagem se tornou o Red Hood, algo que transparecia bastante suas escolhas fashion. Porém, ao ser perseguido em uma das histórias, o personagem pulou em um tanque de resíduos químicos. A mistura química na qual o Coringa mergulhou rompeu sua pele, deixando-a completamente branca, sem contar que tingiu seu cabelo e deixou os lábios vermelhos brilhantes. Macabro, não é? Enquanto o Coringa era inicialmente caracterizado aí como um assassino psicopata que matava pela pura emoção, nos anos 50 surgiu um problemão para os escritores de quadrinhos. O conteúdo de vários quadrinhos foram responsabilizados pelos mais variados males sociais, como violência juvenil, delinquência, uso de drogas e, por algum motivo, até homossexualidade. Por isso, em 1954, a Associação Americana de Revistas em Quadrinhos foi criada, com o intuito de revisar e limpar os quadrinhos que contassem com algum conteúdo considerado inapropriado. Como resultado, o Coringa foi se suavizando, se tornando cada vez mais brincalhão e travesso do que um psicopata assassino. Por causa dessa suavização do personagem, o Coringa foi aparecendo cada vez menos ao longo da era de prata dos quadrinhos, já que não valia a pena gastar tempo escrevendo algo que provavelmente não seria permitido. Após 1964, Julius Schwartz se tornou o editor dos quadrinhos do Batman.
Só que ele não gostava muito do Coringa. Depois disso, o Coringa aparecia muito raramente e sempre apresentava as características bobalhonas e engraçadas, ao invés de ser um personagem assustador que matava por prazer. Foi só depois de 1973 que o escritor Dennis O'Neil e o artista Neil Adams reinventaram o personagem, revigorando e devolvendo ao Coringa seu papel de um psicótico assassino. Com o seu talento para artes dramáticas, Adams também alterou a aparência do Coringa, o desenhando com uma estatura maior, mais magro e com um queixo protuberante que, junto com seu marcante sorriso, se tornou a sua marca registrada. Em meados dos anos 70, a DC Comics passou por um longo período de experimentação e, em 1975, o Coringa estrelou a primeira história em quadrinhos da história que tinha o vilão como protagonista. Porém, sendo obrigado a seguir as regras opressivas do Código dos Quadrinhos, essas novas aventuras não foram muito longe. Uma dessas regras exigia que os vilões fossem apreendidos no final de todas as histórias. Por isso, o escopo de oportunidades do Coringa foi significativamente diminuído e suprimido a uma pequena série de 9 histórias que logo depois foi cancelada. Isso fez com que essas edições se tornassem, de certa forma, raras, e hoje elas valem altos preços no meio geek. Em 1988, o escritor inglês Alan Moore escreveu o romance gráfico intitulado The Killing Joke, que apresentava a história de origem mais aceita para o personagem. Na versão de Alan, o Coringa deixa seu emprego como engenheiro químico em um laboratório a fim de perseguir uma carreira como comediante stand-up. Porém, ele apenas recorre à criminalidade quando percebe que é péssimo em fazer as pessoas rirem. O Coringa é, algum tempo mais tarde, forçado por alguns bandidos a ajudá-los em um assalto. Isso aconteceu logo após descobrir que sua esposa grávida havia sido morta em um bizarro acidente. O dia já estava muito ruim, mas como tudo na vida, dá pra piorar. O roubo deu errado e durante a fuga, o rosto e cabelo do Coringa ficaram permanentemente manchados depois de ele ter se jogado em um tonel de produtos químicos. Horrorizado por sua desfiguração súbita e pela perda de sua única família, o personagem enlouqueceu. Essa história é a mais aceita pelos leitores estudiosos de quadrinhos, mas há também outra história. A outra versão da história conta que os pais nunca quiseram um filho e, após seu nascimento, eles não lhe dedicavam o tempo e a atenção necessária. Conforme foi crescendo, seus pais o abusavam constantemente, o espancavam e ele quase nunca tinha algo além de ervilhas para comer. Além disso, seus banhos não eram feitos com água quente e sabonetes, como os de uma criança normal, mas sim com água sanitária e uma escova rígida e dura, que deu à sua pele a aparência esbranquiçada. Tudo isso, junto a alguns outros fatores psicológicos, podem ter influenciado o cômico assassino dos quadrinhos. A década de 90 introduziu nos quadrinhos um interesse romântico para o Coringa. Na forma de Harley Quinzel, ou também conhecida como Harley Quinn, a moça trabalhava como psiquiatra no asilo Arkham e, após algumas sessões, acabou se apaixonando perdidamente por seu paciente. Com seus truques e manipulações, depois de um tempo, o assassino conseguiu convencer Harley e se tornar a sua ajudante, e dessa forma, eles se tornaram um dos casais mais memoráveis do mundo geek. Temos várias teorias e palpites sobre a história desse incrível personagem, porém, não temos nenhuma certeza. A verdade é que seu verdadeiro nome, suas origens e sua história nunca foi realmente revelada nas histórias. Interessante, não acha? Mesmo que o Coringa não tenha um nome 100% revelado, ele ainda tem uma grande coleção de apelidos. O Príncipe do Caos, o Príncipe Palhaço do Crime e The Ace of Knaves, que se pode traduzir como o As dos Patifes. Curiosamente, Knaves é outro nome para a carta de baralho Jack, que dá a entender que o nome real do personagem seria Jack. Mas me conta, qual o seu palpite sobre o nome do maior vilão de todos os tempos? Em uma das histórias, o marciano Manhunter utilizou suas habilidades telepáticas para reordenar a mente do Coringa, lhe causando um período curto de sanidade para o personagem. Durante esse período, ele toma consciência de todos os seus crimes e das coisas terríveis que já cometeu. Porém, essa viagem a um estado de sanidade não dura muito, já que Manhunter para de brincar com a mente de Coringa, e imediatamente o personagem regride para o seu estado habitual, voltando a ser o bom e velho Coringa. E aí, conta pra gente o que você achou do vídeo, hein? Corre aí pros comentários e participa aqui, tá bom? E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo também com seus amigos. E valeu, gente, até a próxima. Tchau!